Mais uma aula sobre renda variável. Chegou o dia dos fundos imobiliários. Você quer receber aluguéis sem precisar comprar um imóvel e alugá-lo? É possível. Para fazer esse investimento, nós também vamos usar a conta da corretora e o home broker, como foi na aula passada no investimento em ações. Então, vamos para a tela do computador. Então vamos lá, pessoal. Vamos mostrar como é fácil fazer a compra de um fundo imobiliário. Assim como na compra de ações, no fundo imobiliário nós usamos o home broker da corretora. Por quê? Porque quem faz a intermediação do ativo com a pessoa que compra é a Bolsa de Valores. Então você precisa ter uma corretora aberta para usar o home broker, seja no celular, seja no computador, para você fazer a compra do fundo imobiliário. O exemplo que nós vamos usar aqui hoje é do MXRF11. Então vamos digitar aqui no book. Ele é um fundo bastante conhecido, bastante grande e de preço acessível. Então, muitas pessoas se tornam cotistas desse fundo e porque ele tem uma volatilidade pequena também, ao longo do tempo é um fundo lucrativo e de bom retorno através dos dividendos pagos. Antes, não é a intenção do nosso vídeo, mas vamos lembrar o que é o fundo imobiliário, os tipos de fundo que nós temos, principalmente os dois principais, que é o de tijolo e o fundo de papel, como é o caso do MXRF11, para que as pessoas continuem sempre buscando conhecimento sobre os seus investimentos. Vamos ajudar um pouquinho aqui de forma bem rápida nesse vídeo. Então, os fundos de tijolos é como uma espécie de pedaço do imóvel. Então, você quer investir em imóvel, hoje você não precisa comprar um imóvel, reformar, pagar IPTU, alugar ou vender esse imóvel para ter os seus lucros. Hoje você tem o investimento no setor imobiliário através dos fundos imobiliários. Então, o fundo de tijolo, de forma clássica, ele investe em imóveis físicos. Então, quando você se torna cotista de um determinado fundo de tijolo, é como se você tivesse um pedacinho daqueles imóveis que compõem aquele conglomerado de imóveis daquele fundo que você está comprando. Os fundos de tijolos, então, é uma espécie de pedaço de um imóvel ou conjunto de imóveis adquirido pelo fundo. Temos aí dos fundos de tijolos, os fundos de lajes corporativas, os fundos de shopping, de galpões logísticos e, por outro lado, nós também temos os fundos de papel, que são portfólios de créditos. Por isso que fala fundo de papel. Em sua maioria, de CRIs. O que é o CRI? É a sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, os fundos pagam os dividendos de acordo com a sua estratégia, né? De tijolo ou de papel. No caso dos fundos de tijolos, essa remuneração vem dos aluguéis pagos pelos ocupantes dos imóveis. Nos fundos de papel, esse pagamento é originado da rentabilidade dos papéis nos quais o recurso foi investido. Vamos ver um pouquinho sobre o MXRF11 no site do Investidor 10. Algumas informações. Então, a cota hoje está a 10,19. Nos últimos 12 meses pagou 12,63% de dividend yield. Tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,05. O que é esse preço sobre o valor patrimonial? Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos que seu valor real. Então,
podemos dizer aqui que o valor do MXRF11 está adequado. Tem uma ampla liquidez. Se você se tornar cotista desse fundo, você vai conseguir facilmente, se quiser amanhã vender as suas cotas, você vai conseguir vender todas no mesmo dia. Aqui nós temos o gráfico dos últimos 6 meses da evolução do fundo, do último ano. Reparem que a volatilidade é bem pequena. Nos últimos 5 anos, aqui durante a pandemia, 2020, teve uma queda drástica, depois ficou bastante tempo de lado e tornou a subir ali a partir do mês 3 de 2022, chegando agora no valor atual. Mais ou menos de 10,19, 10,20 por cota. Algumas informações importantes de comparação do MXRF11. O valor do preço sobre o valor patrimonial, que a gente viu que é de 1,05, na média de todos os fundos, ele está 1,05 com a comparação de 0,93 se compararmos com todos os outros fundos, bem próximo então. O yield bem maior do que a média, na comparação de todos os fundos, a média é de 10,36, o MXRF11 12,63. É um fundo que retorna, principalmente no longo prazo, um bom retorno para os seus cotistas, rentabilidade de 166,32 nos últimos 10 anos, mas a rentabilidade real, descontando a inflação, é essa que nós temos que levar em consideração. Nos últimos 5 anos foi de 12,28 e nos últimos 10 anos de 52,89. O yield do último mês foi de 0,98, dos últimos 3 meses 2,94, então tem a média aí de 1% ao mês. Os últimos pagamentos foram mais ou menos nessa linha, de 0,95, 0,96. E o valor desses dividendos na casa dos 10 centavos por cota nos últimos 10 meses. Então, se você tiver, por exemplo, 100 cotas desse fundo, você vai receber mensalmente R$10. E por aí vai. Quanto mais cotas você tiver, maior o recurso que você vai receber. Não é a ênfase desse vídeo falar sobre o fundo específico, foi apenas para lembrarmos um pouco tanto deste fundo, muito negociado na bolsa, com muitos cotistas, como também sobre os fundos imobiliários em si. Voltando aqui para o nosso home broker, como fazemos para comprar então um fundo imobiliário? Digitamos aqui então no book MXRF11, aí aqui na ordem de compra já vimos que entre compra e venda nós temos ali uma diferença, um pequeno spread de 1 centavo, 10,18 com 10,19. Vamos digitar aqui então a compra MXRF11. Vamos dar o exemplo aqui, se a gente fosse comprar 100 cotas, o preço de 10,18 e vamos colocar aqui a nossa assinatura. Para comprar,
É só emitir então a ordem de compra a um valor que nós estamos colocando aqui na ordem de 10,18. Eu teria que ter na conta da corretora R$ 1.018 para adquirir esses fundos. Então é só colocar comprar e clicar em sim. Eu não estou adquirindo esse fundo atualmente, mas vamos dar um exemplo aqui. O fundo imobiliário você consegue comprar de uma a quantidade de cotas que você quiser. Então, vamos colocar uma aqui para exemplificar a compra em si, para todos verem como é facilitado fazer essa compra, para ver se pega. Vai pegar porque aqui já mudou, ó, já caiu para 118. Eu vou colocar uma aqui para ficar no book. Comprar. A minha ordem de compra foi aberta. Reparem aqui, quantidade 1, para exemplificar para vocês a compra. Vamos deixar pegar. Eu posso vir aqui, alterar. Vamos aumentar para 10,18 para pegar. Ó. Alterar. Pegou. Comprei uma cota do MXRF11 como exemplo, como usamos o Home Broker para fazer a compra de fundos imobiliários. Assim como eu falei na aula passada, eu quero enfatizar hoje: o investimento em renda variável, apesar de ser facilitado para fazer no Home Broker, não é um investimento simples que pode ser levado na brincadeira. Para se comprar um fundo imobiliário, você deve conhecer muito bem esse fundo, estudá-lo, ver a sua rentabilidade. Só depois você poderá investir nesse fundo. Por isso, não copie esse investimento. Aqui apenas exemplificamos para você aprender a fazer esse tipo de investimento. Estude, conheça os fundos imobiliários e só depois escolha aqueles em que você quer investir.